Pessoal, bom dia, tudo bem? Beleza. Então, estamos aí nesse sabadão aí, hoje dia 13 de março de 2021. Agora são 8 horas e 55 minutos. Vamos lá para o vídeo de sábado dentro do canal Despertai. Eu sou o Onildo Sampaio Dutra, às vezes conhecido por muito só Sampaio, né? É o vô Sampaio, é o tio Sampaio, e lá se vai, né? E é o irmão Sampaio. Então, dentro do canal Despertai, nós temos o Passando a Limpo, e hoje o assunto é o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho aqui. Mas tem um cântico que fala da vida eterna. E a vida eterna é estar com Cristo para sempre, ou separado de Cristo para sempre. É eterno, né? Essa vida nossa aqui, ela não é eterna, ela é passageira. E alguns duram mais, outros menos, mas passam pela morte, né? Deus a vida eterna dá, e essa vida em Cristo está. Aos que receberem Cristo pela fé, vida eterna Deus dará. Vida eterna Deus dará aos que receberem Cristo pela fé. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, diante dessa situação, não tem como nós dizermos, eu não tenho pecado, ou eu não peco. Gente, nós somos pecadores. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós somos. E isso eu quero que você pense muito bem. É o que nós somos. Davi diz lá no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não é? Como diz aqui, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então já é a nossa natureza. Mesmo quando nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então nós temos um grande problema. Nós às vezes costumamos chamar de uma terrível doença, que é o pecado. E ela é muito pior que a Covid, muito pior que a AIDS, muito pior do que o câncer, qualquer doença que você possa imaginar, né? É o pecado. Mas aqui em Romanos mesmo, capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não tem como eu falar de salvação para as pessoas se eu primeiro não esclarecer para elas que todos são pecadores, porque muitos podem querer se justificar a si mesmo, não reconhecendo que é um pecador. E esse é o grande e é o primeiro passo na vida de uma pessoa que quer ir para o céu, aonde ainda há lugar, é reconhecer que é pecador. É o ponto de partida, porque uma pessoa que ele não reconhece que ele é pecador, ele também não vai reconhecer que necessita de um Salvador, porque ele não vê isso, ele não vê um problema na vida dele. E nós, os pecadores, nós precisamos logo reconhecer: eu tenho um grande problema na minha vida que eu preciso resolver, e esse problema é o pecado. Então, isso é indispensável. E é por isso que eu estou começando esse quadro aqui, falando de pecado. E eu gostaria que você pensasse, quando a Bíblia fala assim, pois todos. Então, nisso, eu e você, nós não estamos excluídos desse todos.
todos os seres humanos de todos os tempos, menos o Senhor Jesus que pisou aqui nesse mundo. O Senhor Jesus não tinha pecado. Mas os demais, todos que pisam e que pisaram nessa terra, tinham pecado e eram pecadores, por natureza. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós temos esse pecado na nossa vida e nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Então eu reconheço que sou pecador e eu agora quero resolver isso. Eu não quero morrer, eu não quero continuar nessa vida sabendo que eu um dia vou prestar conta diante de Deus e eu já preciso chegar diante de Deus com esse problema resolvido, que é o problema dos meus pecados. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que perdoa, né? Nós temos aqui em Marcos capítulo 2 e o versículo versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem todos sabem, é o Senhor Jesus, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor Jesus tem autoridade e poder para perdoar todos os nossos pecados. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz assim, também de nenhum modo, e acrescenta, também de nenhum modo te lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, ele perdoa para sempre. Os pecados passados, o pecado presente e o pecado futuro. Então, está resolvido diante do Senhor quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Recebemos ele como nosso único e todo suficiente Salvador. E os nossos pecados foram perdoados. E Deus aceita isso no seu Filho. Como perdão dos nossos pecados, ele nos aceita também por intermédio do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos pecaram, inclusive eu e você somos pecadores. E resolvemos isso através do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, o tema lá que eu tinha falado, do quadro, ainda há lugar no céu. Pois o Senhor Jesus está fazendo esse convite, vinde a mim. E esse convite diz que a todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, todo aquele que deseja ir realmente ao céu, de coração, você deseja isso, tem lugar para você no céu. E qual é o caminho? Jesus Cristo. Não existe outro caminho que nos leva ao céu, a não ser a fé em Jesus Cristo. Beleza, gente? Hoje falamos sobre o pecado e mais para frente nós falaremos mais sobre esse assunto de vida eterna, que é um assunto de suma importância para todos nós. Nós não podemos desprezar esse assunto, gente. Nós precisamos pensar com urgência a respeito da salvação da nossa alma. Eu criei no Senhor Jesus há muitos anos atrás. Recebi ele como meu único e todo suficiente Salvador. E um dia eu vou te contar como isso aconteceu. E hoje estou seguro, nas mãos do Senhor, se Ele me chamar, eu estarei com Ele, não pelos meus méritos, mas porque Ele me salvou. Beleza? Aquele abraço, gente, aquele abraço forte, bom final de semana para todos, que Deus nos abençoe e amanhã tem razão para cantar. Até lá!